Meus amigos, e vamos estar reagindo aí ao Marcos Braz largando o aço pra cima de quem quer polêmica de arbitragem, pra cima do Palmeiras. Aí, falando até palavras fortes aí nessa entrevista com o rapaz aí da ESPN. E vamos ver depois o que a paulistada vai repercutir sobre isso aí, né, meus amigos? Então, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino e amassa o like. Belezinha? Se inscreveu? Então vambora pro vídeo. Mais vergonha na cara, eu acho que todos nós, né? Eu acho que é dirigente. João, agradecer demais ao Marcos que veio atender a gente gentilmente. Marcos, queria começar perguntando para você um pouco a respeito desse duelo da Copa do Brasil, qual a expectativa do Flamengo e também a respeito da polêmica do último final de semana dos árbitros com Palmeiras, do VAR. Qual a opinião do Flamengo a respeito disso? Já está começando a ficar até chato essas situações em relação a extracampo, as denúncias que querem interferir de situações que tem decisão do juiz em que o VAR viu e voltou. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro tem que começar a ter um pouquinho os jornalistas, inclusive todos que estão inseridos, para a gente chegar e começar a ter um pouco uma postura diferente em relação a esses processos e protocolos que todos nós temos que cumprir. E como que está o planejamento em relação à Copa do Brasil, Marcos? O Flamengo chega tranquilo aqui pro jogo de amanhã. Fizemos uma opção em que Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo. E se não me engano, isso aí não tem lugar nenhum na Europa, a não ser que seja uma situação de problema climático. Quando não tem o problema do clima, na Rússia, que fica ali menos 20, menos 15, você joga nessa situação. Então, assim, mas como é autorizado, como está dentro das regras do campeonato, eu acho também que não tem que ficar em chororô. Mas os times que jogam ali, e que aconteceu, em que o Flamengo teve um jogo na quarta e do domingo, não teria a menor condição, na nossa análise, na análise da comissão técnica, na análise das pessoas que analisam a ciência, de não poder jogar os 2 jogos com os times titulares. João, perguntas para o Marcos Braz, que atendeu gentilmente aqui a reportagem da ESPN? Sim, com certeza. Primeiro, agradecer aí ao Braz pela gentileza de conversar conosco e até mesmo aproveitando essa frase importante que ele disse agora, né? O futebol brasileiro precisa ter vergonha na cara. Eu gostaria que ele esclarecesse aí um vídeo que ele, inclusive, já se pronunciou nas redes sociais, que apareceu uma pessoa muito parecida com ele almoçando com árbitros. Eu gostaria que ele falasse sobre isso, por favor, ô Vladimir. O João pediu para você esclarecer, Marcos, até a respeito, você já falou isso nas redes sociais, sobre a história do vídeo. Eu até agradeço a pergunta dele, que é um momento que eu posso aqui passar para todos que estão nos vendo e ouvindo. Isso foi um absurdo que aconteceu. Postaram, e grandes jornalistas postaram também, que eu tinha ido num treinamento da comissão de arbitragem da CBF e postaram e repostaram para milhões de pessoas, atribuindo a mim a estada lá. Isso aí, em nenhum momento isso aconteceu, eu não fui. Depois, quando você trava o vídeo, claramente vê que a pessoa até um pouquinho mais magra do que eu, né, que não tem nada a ver. Assim, e isso aí são situações que contribuem para esses questionamentos. Não é legal para os árbitros, para a comissão de árbitro, para a CBF, esses fake news que, infelizmente, ontem ficaram entre o top 10 aí das redes sociais aí. Não era eu, assim, eu não vou nem comentar isso aí, que isso foi perto de um absurdo, de uma situação em que eu acho que jornalistas, em situações como essa, na minha opinião, devem ter um pouquinho mais de cuidado, devem apurar as fontes para depois
fazerem ou exercerem a sua profissão dando os conceitos e escrevendo ou analisando os fatos, mas dentro da verdade e não de uma loucura dessa. João, mais alguma pergunta para o Marcos? Boa, sim. O Paulo Calçades tem uma pergunta aqui para o Marcos Braz. Biquíni, é o seguinte, a temporada chega em momentos decisivos, agudos, e algumas decisões importantes são tomadas. Poupar, não poupar, mexer na equipe. Eu queria saber do Marcos Braz até que ponto a diretoria, se essas decisões são institucionais, quer dizer, da instituição, e a diretoria do futebol representada por ele, participa junto com o treinador nessa tomada de decisão. O Paulo Calçade perguntou, Marcos, até que ponto as tomadas de decisão, principalmente em relação a poupar jogadores ou não, é institucional ou uma questão da comissão técnica? Não, eu acabei de falar, é através da ciência também. E se é da ciência, da comissão técnica. Mas volto a dizer que qualquer decisão da comissão técnica tem todo o nosso apoio, tem pelo menos o meu apoio direto, porque eu confio nas decisões não só do Dorival, da comissão técnica e de todos que estão trabalhando no dia a dia do CT. Para finalizar, Marcos, já agradecendo demais aqui pela sua presença, a situação do Lázaro. Você hoje confirmou que o Lázaro teve uma proposta do West Ham, não é isso? Por volta dos 30 milhões. Para o Flamengo liberar o Lázaro, qual o valor mais ou menos? Está em questão de negociação? A gente viu em alguns lugares falando 50 milhões. É mesmo nessa faixa ou não? Não, eu não vou falar em valores, mas vou confirmar para você. De fato, o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe e a gente não está nem... Acho que não estamos nem preocupados com isso hoje. Nossa preocupação é o jogo de amanhã e, após o jogo da manhã, se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. 30 milhões de reais, na nossa análise, não é o que o jogador hoje representa para a gente. Marcos, muito obrigado por atender os canais ESPN, uma boa sorte para você. Obrigado aí, tudo de bom para você. Abraço. Obrigado, Marcos. É isso, João, a palavra aqui do Marcos Braz, que gentilmente parou para atender aqui os canais ESPN e esclareceu diversos assuntos. Daqui a pouco voltamos com o VAR, né? Mas aí depois recolheram, né? Quiseram recolher. Aí eles quiseram recolher embora. Ficou feliz. O áudio do VAR. Se envolvendo o Vidal e o Gustavo Gomes. E hoje a CBF divulgou o áudio da conversa da equipe de arbitragem e depois retirou. Disputa limpa. Primeiro. Possível mão. 30 segundos. Deixa eu dar uma olhadinha nesse. Disputa aqui. A disputa aqui antes. Pode ser reiniciado, vai ser calma. Não esquece a cabine. Pode ser reiniciado? Agora, calma. Não, nada. Já vai reiniciar. Proteção, ok. Ok. 15 segundos. 10 segundos. Se fosse com 20 minutos de jogo, 5 segundos. Calma, checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Rapaz. Pascoal, é com você. Gente, o áudio explica tudo. A afobação, o assodamento, a pressa, tudo isso é inimiga da perfeição. Quando o rapaz do VAR grita proteção, proteger o goleiro, desculpa, fico imaginando do que eles podem imaginar o que seja uma agressão. Se aquilo é proteção... Não consigo entender o que é proteção. Eu confesso para vocês que eu não sou... Todos vocês me conhecem de muitos anos, eu não sou um cara irritado, muito pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas esse assunto de arbitragem me deixa muito preocupado, porque interfere diretamente em dinheiro, pontuação, liderança, classificação, título, todas essas possibilidades. Nesse nível de disputa dos dois, pode ser título. Sim. Pode ser título. Como no jogo do Fortaleza contra o Fluminense. Porque esse tipo nada de erro contra o Fluminense, mexe 0 no contra placar. o Fluminense, 0 contra o Flamengo, 0 para quem quer que seja. A gente está falando de erro. A gente está falando de lisura, de você encaminhar uma situação correta. Desculpa. Porque é o seguinte, enquanto o torcedor achar que toda vez que estiver bom para ele é maravilhoso, ele vai por um caminho bem complicado. Porque amanhã as coisas podem mudar. Então a gente tem que consertar para todo mundo. Quando é bem para um, é ruim para outra coletividade. Esse é um erro
Isso é um erro grave. Primeiro, são 2 erros aí. Um erro é acabar o jogo sem checar. Mas aí ele checou e, na verdade, disse, segue. Proteção. Proteção que é? É o braço, é isso? Quer dizer, o Vidal olha pro Gomes, ele dá 3 passos e empurra o Gomes. E aí eu pergunto, isso não é pênalti? Porque ele está visando tirar o adversário da disputa da bola. Então, isso é pênalti. Em qualquer lugar no mundo, isso é pênalti. No jogo de futebol, olha lá, sai. Isso seria o pênalti mais infantil da carreira do Vidal. Sem dúvida alguma. Mas é uma falha do VAR, é uma falha de interpretação do que aconteceu e de mecanismo do VAR. Mais uma, né? Por isso que o Brasil não tem ninguém de VAR na Copa e nem a maravilhosa Premier League tem também. Premier League também não. Os caras olham e falam assim... Porque a Premier League desafia a FIFA. Desafia a FIFA com a linha de 2 pixels, desafia a FIFA nas análises. Tem o seu mundo próprio. E a gente desafia as 17 regras. Só isso. Que loucura, hein? Sabe por que assim, eu acho que é complicado? Porque eu vi comentaristas de arbitragem dizendo que não foi pênalti e que o Gomes já estava esperando por isso e caiu com facilidade. Essa foi a avaliação, daí vou até dizer, não foi nem vista com comentaristas nossos aqui. Mas o comentarista da transmissão na hora na TV que não Globo, foi pênalti. Que não foi, gente. Ele disse isso na hora. Disse que não foi pênalti. Ele falou isso. Tanto é que o Gomes não sai revoltado para cima do juiz. A reação do Gomes me chamou muita muito atenção. Ele falou que estranho. não foi pênalti. Gente, com outras palavras. Não, mas ele não sai para cima do juiz. Segundo, ele vai dar uma entrevista no fim do jogo. Que já parece... de banho tomado, cabeça fria. Não, gente, parece ele deu que a entender que na opinião dele não foi pênalti. não foi. Então, a imagem de trás do gol... Eu acho que foi muito imprudente, foi o termo até que o Zinho usou ontem aqui, e eu repeti, o Vidal, foi muito imprudente. Isso aí, com 10 minutos de jogo, o árbitro dá pênalti. Isso aí no volta grande 1 círculo minuto, seria não o quê? dá. Você sabe como é que é. Seria falta? Seria, mas faltando 1 minuto essa imagem atrás do gol, 1 a 1, essa imagem atrás do gol, quando eu repeti a imagem atrás do gol, presta atenção, a bola está vindo na direção do Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes, ele já ajustou o posicionamento dele para a bola e ele está com um contato nas pernas para saltar. Então agora vai ver a imagem atrás do gol e vai ver, ó. Gustavo Gomes, ó, a bola, ó, vai saltar. Aí vem alguém e o atropela. Eu não vou brigar com a imagem. Não vou. Isso é pênalti. Aí eu não, pênalti o quê, rapaz? Você é barrista. Na televisão de que não dá para você discutir com a imagem. Uma coisa é lance que para você é uma coisa, para mim é outra, tudo bem e tal. A gente interpretativo. Acho até que ele não ganharia o lance, o Santos cortaria. Mas, já são outros que Mas ele está preparado para interagir pra com subir, a bola. Para subir. Não dá, né? A reação do Gustavo Gomes, confesso, hein, Zinho, que me chamou a atenção. Tanto no campo, olha lá, ó, ele levanta... Ele ficou bravo com o Mateuzinho, que sai falou correndo, pra ele, toma essa, exatamente, ele não reclama com a arbitragem, não reclama de nada. E depois do jogo, na zona mista, ele deixa claro o seguinte, com outras palavras, ele disse que para ele não houve nada ali. Hein, Tetra? Não só ele como o treinador, que é bem esquentado, né? O Abel, a gente sabe como é que ele é. Foi nada, do gente. Campo, ele mesmo falou, né? Quando ele começa o jogo, ele liga ali o dispositivo competição e ele não quer fazer amigo e ele quer ganhar e, assim, às vezes até exagera, né? A gente já falou sobre isso. E o comportamento dele foi de elogiar a arbitragem. Falar que foram muito bem no jogo. Falou, os três times, né, Flamengo, Palmeiras e a arbitragem deram um espetáculo, na visão dele foram perfeitos. E o Gustavo Gomes também na declaração. Olhando a imagem, câmera lenta, principalmente por trás do gol, não tem, eu também falei, para mim pênalti. Olhando em câmera lenta, olhando com calma, por trás do gol, porque a visão que a gente tem, a primeira, eu fico na dúvida. Eu também não tenho essa convicção. É porque quando mostra por trás do gol, com câmera lenta, mostra o Vidal totalmente indo na direção do Gomes. Mas, por mais que os companheiros falaram que não, cabe a interpretação. Porque o juiz está pertinho e para ele não marca na hora pênalti. Não, ele manda seguir o jogo. Eu vi comentaristas e companheiros de debate na dúvida. Ontem mesmo, Lugano para ele não foi pênalti.
É verdade. Então, assim, a gente tá muito pautado nesse jogo. Então, que a torcida do Flamengo e do Palmeiras não pense que a gente tá falando desse lance só por causa desse jogo. Nada a ver. Mas, assim, essa coisa da interpretação é que sempre, pra mim, bate muito. Num jogo no outro jogo não é. Teve um jogo Internacional e Flamengo, no Beira-Rio, que pra mim foi pênalti do mercado no Gabigol. Nítido, ele abre o braço, barra o Gabigol, não deixa ele chegar de cotovelo. No nosso programa aqui, eu não vou entregar, mas no nosso programa aqui, eu fui voto vencido. 2 falaram que não foi nada. Abriu o braço, só protegeu. Então, assim, é interpretação, tá vendo? Naquele protegeu, nesse não foi proteção. É interpretação, eu acho que assim, o problema o VAR tinha que parar, chamar o árbitro, vai lá e analisa. Não ter isso, cabe essa discussão. Por que não teve? Se é uma interpretação, mas o VAR não tá ali, porque eles estavam pelo com muita menos chama o pressa de cara acabar pra o ver. jogo. E o que me pareceu é que os caras do VAR tiveram a convicção ou o receio, porque era o último lance do jogo. Eu acho que o Mauro Naves falou aí, né? Eu acho Se é no início do jogo, de repente ele chama. Eu acho. E marca. Mas o momento do jogo, a importância do jogo, essa rivalidade, essa pressão que é colocada em cima deles, o cara tava doido pra acabar logo. É isso E aí. aí não chama o VAR. Aí vem o erro pra mim. E Ele eles não começam precisa ter VAR. interpretando uma possível mão. Primeira fase. Possível mão. O lance da proteção. É uma ali do possível Rinaldo. mão. Mão de que quem? ninguém viu. É Possível igual eu mão. digo pra você. Assim, se o VAR existe para analisar esses lances, não importa se seja no primeiro minuto ou no 95º minuto. Claro. Não tem nenhuma importância. Mas- Zero de importância. No jogo do Avaí contra o Flamengo, o Avaí teve um gol anulado porque teve um toque de nádega. Vocês estão lembrados desse lance? Sim. Do jogador, do Bissoli com o goleiro. Sim. E o goleiro do Flamengo passou, né? E o árbitro achou que foi falta e não deu gol pro Avaí. A gente vai aqui elencar uma série de Se outros... você for falar por rodada, tem uns 10 lances. Se a gente for elencar essa série de fatos que a gente vê que o VAR não funciona, que o VAR deveria ser melhor utilizado no Brasil. Não sabem usar a As ferramenta. pessoas que estão trabalhando no VAR estão prejudicando, inclusive, a arbitragem brasileira. Perfeito. Porque o árbitro de campo, ele não foi mal no jogo. Não foi mal no jogo. Eu acho que ele tem alguns critérios disciplinares que precisam ser revistos. Sim. Mas ele não apitou mal o jogo. O que o VAR fez foi atrapalhar. O VAR eu acho atrapalhou. até que ele foi bem. O último lance aí é que de fato está dando polêmica. Atenção! É um assunto necessário. Foi nada. Né? Esse negócio de VAR. Sério. O Marcos Braz está certo, viu? Eu acho que o futebol tem que tomar vergonha na cara. Todos nós temos que ter consciência do nosso papel. E se a coisa tá ruim, procurar ajudar. Porque essa pressão desmedida que vem de todos os lados só aumenta a chance de ter erro de pessoas que visivelmente não estão adequadamente preparadas para exercer tal função. Bom, meus amigos, vocês viram aí, né, cara? O Braz coberto de razão. Um monte de gente querendo, né, plantar uma coisa que não existe. Gente, aquele pênalti é inexistente. Os comentaristas de arbitragem, mundo afora, falam, não existe esse pênalti. Aí os caras, não, quer o pênalti, não foi pênalti, cara. Meu amigo, dá aquela moral, tá? Se inscreve no canal, aperta aí, tem um botão vermelho aqui embaixo, dá aquela força, dá a moral, se inscreve, é só no sino, amassa o like, beleza? Tranquilão? Beijão, tamo junto, saudações brunegras.